E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar por que eu não vejo muito sentido em ficar correndo grandes riscos em fundos imobiliários. Eu cheguei a comentar sobre isso no outro vídeo, quando eu falei que eu achava que o risco-retorno dos FIIs mais arriscados não compensava, só que eu não me aprofundei muito, então algumas pessoas mandaram mensagem pedindo que eu explicasse melhor meu ponto de vista, e é o que eu vou fazer agora. Eu vou explicar por que eu não vejo sentido em ficar correndo muito risco em fundos imobiliários. Bom, eu vou começar então explicando por que eu gosto dos fundos imobiliários, quais evidências a gente tem de que eles de fato podem trazer contribuições positivas para uma carteira. Vejam essa tabela aqui que mostra a correlação entre o índice IFIX e o Ibovespa. É uma correlação de 0,4, indica que o índice é relativamente independente em relação ao outro. Para quem não está familiarizado com esse indicador de correlação, eu vou explicar melhor. Funciona da seguinte forma: a correlação ela varia sempre entre -1 e 1. 1 seria uma correlação perfeita. Toda vez que um índice subisse, o outro subiria na mesma proporção. Então, se o Ibovespa subisse 10%, o IFIX subiria 10%. E a correlação de -1 seria justamente o oposto. Toda vez que o índice subisse, por exemplo, 10%, o outro cairia 10%. Como a correlação entre os dois índices é de 0,4, isso indica que eles têm a tendência de se mover na mesma direção. Em geral, quando o IFIX está subindo, o Ibovespa também está subindo, só que eles não sobem proporcionalmente iguais. Então, 0,4 mostra uma relativa independência entre o IFIX e o Ibovespa, o que quer dizer que colocar fundos imobiliários na sua carteira traria uma diversificação em relação ao mercado de ações. Aqui nesse outro gráfico a gente consegue ver a comparação do risco de diversos tipos de ativos, e nesse caso o risco está sendo considerado como a volatilidade anual. Então o Ibovespa se mostrou muito mais volátil nos últimos 9 anos do que o IFIX, e essa deve ser realmente a tendência, porque o fluxo de caixa de uma empresa é muito mais difícil de ser previsto do que o fluxo de caixa de imóveis. Então é natural que o Ibovespa seja assim muito mais volátil. Por causa disso, eu vejo como uma vantagem você adicionar fundos imobiliários na carteira, porque é uma forma de controlar a volatilidade dela, que é uma coisa positiva. Então, conforme eu acabei de mostrar, os fundos imobiliários têm sim muitos benefícios, mas o que eu quero explicar agora é por que eu não vejo muito sentido em ficar correndo risco grande com fundos imobiliários, no sentido de investir naqueles fundos mais problemáticos, tentando ter um ganho de capital maior. E muito do que eu vou falar aqui tem a ver com os conceitos que são defendidos pelo Nassim Taleb. Para quem não conhece, o Taleb ele é um autor muito renomado, muito respeitado no mundo do mercado financeiro. Ele escreveu livros como O Cisne Negro, O Antifrágil e Arriscando a Própria Pele, que são livros que ficaram muito famosos. E um dos conceitos que o Taleb defende é que quando você for correr risco, você deve procurar aqueles investimentos que têm mais convexidade, os investimentos convexos. E o que é que isso quer dizer? Um investimento convexo é aquele que tem um risco limitado. Então, na pior das hipóteses, você pode perder tudo que você investiu, mas ele tem um potencial de ganho ilimitado. Se tudo der certo, você não sabe o tanto que ele pode render, é algo imprevisível. E foi o caso, por exemplo, de quem investiu em Magazine Luiza, lá por volta de 2016. Na pior das hipóteses, a pessoa teria perdido tudo, mas na melhor das hipóteses, que foi o que aconteceu, ela teve um potencial de ganho extraordinário. Até hoje as ações estão subindo e não existe um limite definido de valor que ela possa atingir. Então, esse é um exemplo de investimento convexo. E qual que é o caso dos fundos imobiliários? Eles também têm um potencial de perda limitado, porque na pior das hipóteses você pode perder tudo que você investiu no FII, só que o potencial de ganho também tem um limite. O mercado imobiliário ele não aceita pagar cada vez mais caro por um metro quadrado infinitamente. Existe um limite ali do que os inquilinos estão dispostos a pagar. O fundo também não consegue aumentar cada vez mais o número de inquilinos dentro de um prédio, existe um limite. Por causa disso, ele não tem escalabilidade. Então, não dá para dizer que os FIIs sejam investimentos convexos, por conta dessa limitação no potencial de ganho. E por causa disso que eu não vejo sentido em ficar tomando muito risco nos FIIs. Eu prefiro deixar a parte de risco da minha carteira para ser investida em ações. Então, eu sei que esse é um tema meio polêmico e que cada um tem um modo de pensar, não existe certo ou errado nisso. Na minha visão e para a minha carteira, eu prefiro ser conservadora nos fundos imobiliários e deixar para correr risco em outros tipos de investimentos mais convexos.